Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 2 de setembro, cuja leitura bíblica do dia em Lucas 8 e também Salmos, do capítulo 6 ao 10. Salmo 6 ao Salmo 10. Nós vamos falar sobre o clamor de um fraco. Abra sua Bíblia, por favor. Pega sua Bíblia. Acompanhe a leitura comigo. Pega sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo. Acompanhe comigo, por favor. Que nos diz assim, Salmo capítulo 6, Salmo 6, 1 a 10. Salmo 6, versos 1 a 10. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite eu faço nadar na minha cama. Molho meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. O clamor de um fraco. A sociedade cobra de nós uma força que nós não temos. Essa aqui é a realidade. E não deveríamos desejar ter. Vou repetir. A sociedade cobra de nós uma força que não temos e não deveríamos desejar ter. Um livro. Certa vez eu li algo interessante nesse livro que eu quero destacar aqui, como ilustração. Diz assim: a humanidade está ávida por tudo aquilo que lhe possa oferecer esperança. Nesse mundo marcado pela guerra, pela violência, pelo desbarrancamento da virtude, toda mensagem que visa levantar a cabeça das pessoas, oferecendo-lhes a felicidade e os louros da vitória, é acolhida com aplausos ruidosos e efusivos. Dá uma pausa aqui nas aspas. Veja aí os empoderamentos, os fortalecimentos de alguns grupos. Veja aí aquilo que muitas vezes nos é pregado, de que nós precisamos... Pregado que eu digo, as muitas vozes que pregam alguma ideia para nós. Vozes essas externas, lembrando lá de para de ouvir pregações. Vozes externas, com coisas que nos distanciam de Deus, ensinos que nos distanciam do Senhor, mostrando que a capacidade está em nós, que nós temos a força, de que nós somos capazes, de que nós podemos realizar, de que nós devemos nos valorizar. Fechando parênteses, retornando aqui às aspas que eu abri. Está na moda hoje o homem pensar que ele é uma miniatura de Deus e que todas as leis do sucesso estão latentes no próprio homem. Basta fazer cócegas no seu íntimo e acordá-lo como um gigante. O homem moderno, de fato, é um prodígio,
conquistou no campo da ciência e da tecnologia vitórias estupendas. Entretanto, ele continua sendo paradoxalmente um ser caído, fraco, e doente, no sentido moral, morto espiritualmente, muito necessitado e dependente da misericórdia de Deus. O homem sem Deus é um ser arruinado, desfigurado, embrutecido. Os princípios do sucesso genuíno não estão escondidos no tesouro do coração humano, pelo contrário. Esse coração corrupto e enganador é a fonte de toda a desgraça que avilta e destrói a raça humana. Fecha aspas. Nós poderíamos até expormos a Deus o nosso coração em alguns aspectos. Por exemplo, olhando aqui para o nosso texto, versículo 1, em temor a Deus, porque o texto diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Evidencia um temor. Então, muitos de nós até evidenciamos um certo temor de Deus, uma certa reverência, uma certa severidade, seriedade na forma de lidar com Deus, com as coisas de Deus também. Podemos até vislumbrar que lá na frente haverá um juízo. Podemos até vislumbrar que lá na frente aquele que hoje é o nosso Salvador, ele será o justo juiz. E não está errado. Pelo contrário, devemos sim temer aquele que pode não apenas matar o corpo, mas também lançar nossa alma no inferno. É bíblico. Então, podemos até temer a Deus e devemos temer. Versículos 4 e 5, vemos que nós podemos até confiar na misericordiosa graça de Deus. E devemos confiar na misericordiosa graça de Deus. Volta-te, Senhor, livra minha alma. Salva-me por tua benignidade, por teu amor. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Então, sim, devemos confiar na misericórdia de Deus. Sim, claro. Confiar na misericordiosa graça do Senhor. Devemos fazer isso. Nós podemos até expressar uma profunda tristeza, e devemos. Versos 6 a 8. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Olha aqui, ó. Meu gemido, nadar a minha cama. A cama vai nadar por quê? Molhada com as lágrimas. Os olhos consumidos de mágoa, envelhecidos. Certeza é que aqui, ó, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Devemos expressar profunda tristeza pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, por não vivermos da forma como Deus se agrada de que vivêssemos. Podemos e devemos, também tudo bem. Podemos até crer que Deus nos responderá. Versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Tem que orar com fé. Claro. Orar com fé. Crer que Deus responderá. Tá certo. Devemos fazer isso. Podemos e devemos. Nós podemos até desejar dar um bom testemunho.
Versículo 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás, envergonhem-se num momento. Olha, eles estão vendo o que eu estou passando e eu sei que isso aqui é consequência do meu pecado, mas Deus vai ouvir o meu clamor. Já ouviu o meu clamor, aceitando a minha oração. Vai passar essa fase. Devemos até querer que dar um bom testemunho da transformação de Deus na nossa vida. E tá tudo bem. Agora, mas nós precisamos admitir a nossa fraqueza. Precisa ser o clamor de um fraco, de admitirmos que nós não temos a força que o mundo espera que tenhamos e que talvez nós mesmos esperamos ter, de que talvez nós nos cobremos ter, quando na verdade nós deveríamos admitir a nossa fraqueza. Versículos 2 e 3. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Salmo 31, versos 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos. A minha alma é o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Salmo 38, versos 1 a 10. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Semelhante com Salmo 6, né? Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades, minhas iniquidades, ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. A quem o salmista atribui a fraqueza, a admissão da fraqueza, ao pecado. Precisamos erguer o clamor do fraco. Quem reconhece a sua fraqueza é reconciliado com Deus por Cristo. Romanos 5, 6 a 10. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em primeiro lugar, quem reconhece a sua fraqueza é reconciliado com Deus por Cristo. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus provou o seu amor por nós, enviando Cristo a morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Estando nós ainda fracos,
Segundo, quem reconhece a sua fraqueza é alvo da misericórdia de Deus. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, quem admite sua fraqueza é reconciliado com Deus por Cristo. E também, quem admite a sua fraqueza é alvo da misericórdia de Deus. Quem admite a sua fraqueza é fortalecido pelo poder de Cristo, segundo aos Coríntios 12, 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte no poder de Cristo. Mas se você se acha forte e você não clama ao Senhor, admitindo a sua miserabilidade, a sua fraqueza, como o Senhor vai poder te fortalecer? Como você alcançar misericórdia? Como você ser reconciliado com Deus? Quem admite a sua fraqueza é ajudado pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, eu sou fraco. Espírito Santo, me ajuda. Quinto, quem admite a sua fraqueza é vivificado para eternidade. 1 Coríntios 15, 42 a 45. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem admite a sua fraqueza é reconciliado com Deus por Cristo, por meio de um amor provado naquela cruz, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, estando nós ainda fracos. Quem admite a sua fraqueza é alvo da misericórdia de Deus, porque o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E podemos então chegar junto ao trono da graça de Deus para alcançar misericórdia e achar graça de ser ajudado no tempo oportuno.
Quem admite a sua fraqueza é fortalecido pelo poder de Cristo. A graça dele é suficiente. E quando nós nos colocamos em fraqueza, o poder de Cristo nos aperfeiçoa, se aperfeiçoa em nós. Ele habita em nós. E reconhecendo essa fraqueza, o poder de Cristo em nós, nós então somos fortalecidos em Cristo. Quem admite a sua fraqueza é ajudado pelo Espírito Santo. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Quem admite a sua fraqueza também é vivificado para a eternidade. Porque se agora esse corpo mortal é suscetível ao pecado, um corpo em vergonha, em fraqueza, em corrupção, será um corpo glorioso, em incorrupção e também um corpo com vigor. Não mais um corpo natural, mas um corpo espiritual. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Que você e eu, a cada dia, nós admitamos a nossa limitação, a nossa fraqueza, e nós contemos com o apoio do Senhor, clamando como fracos, dependentes completamente do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.